Então, gente, o assunto dessa live será sobre água. Um assunto muito importante, mas infelizmente muito pouco conhecido pelos profissionais da área da saúde. Então eu vou estar dando início nesta aula. No final da live, se alguém tiver alguma pergunta, estarei respondendo as perguntas. Muitos profissionais da área da saúde, médicos, nutricionistas, todos os profissionais envolvidos na saúde, infelizmente, entendem muito pouco sobre a água. Então, gente, o que acontece? A única coisa que se dizem sobre água é que ela é um solvente, mas na verdade a água ela faz hidrólise, então a água ela é um nutriente. Para quem não sabe, a água é um nutriente, é considerado o nutriente mais importante do corpo humano. Só para vocês terem ideia, 70% do nosso corpo é constituído por água. E além disso, se as moléculas de água entram dentro das nossas células, ela é um nutriente. Irei apresentar para vocês muitas informações importantes sobre esse assunto. Então eu peço para vocês curtirem, compartilharem esta live com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que estarei transmitindo a partir de agora. Então, gente, existia um médico muito famoso lá no Irã. Esse médico se chamava Batmanghelidj. Ele tinha nascido em 1933. Ele estudou na Escócia, Inglaterra. Infelizmente, por questões políticas, esse médico ele foi preso no ano de 1979, lá no Irã. Ele ficou preso por 31 meses, mas lá dentro da prisão ele conseguiu tratar 3.000 prisioneiros só com água e sal. Olha que interessante. Ele era o único médico que tinha ali dentro daquela prisão, e a única ferramenta que ele tinha em mãos era água e sal. Com água e sal, ele conseguia tratar os pacientes, os presos ali. Então, gente, quando acabou o tempo desse médico ficar preso, quando chegou o dia dele sair da prisão, ele pediu autorização para permanecer preso por mais 4 meses, porque ele queria terminar de realizar estudos com a água e sal dentro da prisão. O que acontece? Deixaram ele ficar mais 4 meses dentro da prisão para ele poder terminar de realizar aqueles estudos. E assim foi feito. Então, gente, esse médico Batmanghelidj, ele conseguiu provar para o mundo que com água e sal as pessoas conseguem se curar de muitas coisas, como por exemplo, dores no corpo, por exemplo, enxaquecas, coceiras, alergias. Só que não é qualquer sal também que ele usava na água, é o sal grosso. Então, Kátia, o que aumenta a pressão arterial é o sal fino refinado, que
é constituído por cloreto de sódio. Agora, o sal grosso, ele tem mais de 80 minerais que são benéficos à saúde e ajuda a controlar a pressão. Ana Flor, obrigado pela rosa. Então, gente, ele conseguiu reverter vários quadros dos presos dentro da prisão com apenas água e sal. As pessoas ouvem muito falar que a água pode ser substituída por qualquer líquido, por café, por suco, mas isso é um mito. O ser humano tem que aprender a beber água. Na maioria das vezes, muitas pessoas tomam muito pouca água e ingerem bebidas como refrigerante, suco, café e passa o dia todo, muitas das vezes, com um copo de água. Então, vou falar para vocês aqui alguns pressupostos que são equivocados. Muitas pessoas pensam que quando a boca seca é um indicador que a pessoa está desidratada. E na verdade isto é um mito. E por quê? Muitas das vezes a pessoa está desidratada muito antes da boca secar. Só que o ser humano perdeu a capacidade, está perdendo a capacidade de sentir a sede. Então, muitas das vezes a pessoa já está desidratado há muito tempo e sente alguns sintomas no corpo, como algumas dores, às vezes dores no peito, por falta de água. Aí vai para o médico, muitas das vezes o médico não consegue encontrar o problema na pessoa e é coisa que com 3, 4 copos de água resolveria aquela dor. O outro mito que existe também é que o H2O é apenas um solvente, como eu disse no início, e na verdade não é só um solvente, é o nutriente mais importante do corpo humano, porque faz hidrólise, entra dentro das células. Entende, gente? Conforme a pessoa vai envelhecendo, a capacidade de sentir a sede ela vai diminuindo. Chega a um ponto que o ser humano perde a capacidade de sentir sede. Por esse motivo, não devemos esperar sentir a sede para tomar água. Precisamos tomar pelo menos no mínimo 2 litros de água por dia para estarmos bem abastecidos. Pessoas que desejam tratar sua pele e ter uma pele mais bonita, basta tomar 3 litros de água por dia e você vai ver diferença na sua pele, uma aparência mais jovial. Então, é muito importante tomar água e muitas pessoas às vezes ficam com a pele ressecada devido à falta de água. Então, gente, nunca troque a água por suco, por refrigerante, por café. Tome a água pura, sem misturas, tá? E para quem às vezes não entende porque isso que eu estou falando, apesar que eu só comecei agora, né? Mas algumas coisas que eu vou falar aqui é porque muitas das coisas que eu vou falar aqui não é ensinado em escolas, não é ensinado em faculdade. Qual foi o médico ou nutricionista que vocês já viram dando aula sobre água? Quase ninguém. Por quê? Porque a maioria das pessoas só aprende na faculdade que eles dizem que a água é um solvente. Mas eles não explicam que a água é um nutriente. Eles não explicam que a água tem vários mecanismos importantes, várias qualidades
que a pessoa precisa ter naquela água para aquela água ser benéfica para o corpo humano. Nem todas as águas são iguais, cada uma tem algo diferente da outra. E vocês vão entender isso aqui hoje. Para a água ser uma água saudável, uma água de qualidade, para começar, ela tem que ser água pura, ela tem que ter um pH alcalino. Só para vocês entenderem o que é o pH. O pH, ele é potencial hidrogeniônico. É uma forma de medir o quanto uma bebida ou um alimento é ácido e o quanto é alcalino. Então, H2O, 2 moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. O oxigênio, ele é alcalino, muito mais alcalino. O hidrogênio é muito mais ácido. Então isso significa que existe muito mais oxigênio do que quando é uma água mais ácida. E como que vocês vão conseguir entender isso? Sempre que vocês forem comprar uma água, olhe no rótulo que ali vai estar marcando pH. pH significa potencial hidrogeniônico. Aquela água ela tem que estar acima de 7 para ser considerada alcalina. Abaixo de 7 é considerada ácida. Toda vez que ingerimos uma bebida ou um alimento alcalino, estamos se prevenindo como em muitas doenças. Estamos se prevenindo contra o câncer, porque a célula cancerígena ela se desenvolve apenas em ambiente ácido, ela não consegue se desenvolver em um terreno biológico alcalino. Então, quando você toma uma água alcalina, você está se prevenindo contra câncer, você está se prevenindo contra o próprio infarto, porque fica mais fino o sangue, você está se prevenindo contra o AVC. Então você está se prevenindo contra muitas doenças simplesmente por tomar uma água mais alcalina. Você está ficando com uma aparência mais saudável, tem mais longevidade. Além do pH, a água ela também precisa ter a tensão superficial baixa. Ela precisa pegar desde a planta dos pés e subir, hidratar, até chegar lá no couro cabeludo. Ela precisa fazer todo esse processo. Ela tem que ter a tensão superficial baixa. A água ela precisa ter uma estrutura molecular hexagonal, 6 moléculas de água, para que ela tenha uma boa condutividade. Entende? A água ela precisa ter esses requisitos para ela ser considerada uma água saudável. Então, dessas informações que eu estou falando aqui, a única que vocês vão encontrar no rótulo da água é o pH, tá? Para vocês terem acesso a essas informações de tensão superficial da água e para vocês terem acesso também à estrutura molecular hexagonal da água, vocês teriam que ter aparelhos para medir, tá? Então, a única informação no rótulo da água que vocês vão ter vai ser o pH. Então, gente, se tiver alguém aqui da área da saúde que nunca ouviu falar isso na faculdade, que nunca ouviu falar isso em nenhuma escola até hoje que eu tô falando aqui, é só pesquisar fundo, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui muito importante, só para vocês entenderem que isso daqui realmente é coisa séria
é ciência, tá? Tem na literatura, basta as pessoas pesquisarem a fundo e vão entender tudo isso que eu estou falando. Um médico, ele ganhou no ano de 2003 um prêmio Nobel, certo? Esse prêmio Nobel que ele ganhou foi porque ele descobriu como que a água penetra na célula humana. Olha que interessante. O maior prêmio que é reconhecido pela ciência é o quê? Um prêmio Nobel. Então, Dr. Peter Agre ganhou o prêmio Nobel porque ele conseguiu descobrir como que a água consegue penetrar dentro da célula humana. Olha que interessante. Então, gente, isso daqui é pura ciência. Hoje, uma pessoa entra numa faculdade ou de medicina, ou de nutrição, ou de química. O que que vai ouvir? A água é um solvente. Vai ouvir isso. A água, nós temos 70% de água no nosso corpo humano. É isso que as pessoas vão ouvir quando for falar sobre a água. Simplesmente isso. Só que a água é muito mais além do que só isso. Entende, gente? A água, ela tem íons, ela tem condutividade elétrica. Então, só para vocês terem ideia, elas estão cheias de minerais. Águas boas, né? Alcalina. Está cheia de minerais importantes para a nossa saúde. E por que que não falam isso nas escolas? Por que que não ensinam isso nas escolas? Porque se se os médicos começassem a tratar as pessoas com água, não teria ninguém doente nos consultórios. E como isso não gera dinheiro, eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Então, gente, mas não se preocupem que aqui vocês têm esta live que sempre vai trazer informações importantes. Então, gente, foi realizado há muitos anos atrás um estudo com o pessoal da Igreja Adventista, aonde participaram desses estudos científicos 20 mil homens e mulheres que não tinham nenhuma doença cardíaca, nem AVC, nem diabetes. E o experimento foi feito, um grupo tomava 2 copos de água, o outro grupo tomava de 3 a 4 copos de água e tinha o outro grupo que tomava 5 copos de água. Só para vocês terem ideia, a redução do risco relativo de morte cardíaca para quem tomava de 3 a 4 copos de água foi de 44%. Aquele grupo que tomava 5 ou mais copos de água, tiveram redução de 52%, tanto em doenças cardíacas como AVC, diabetes. Agora, aqueles que tomavam apenas 2 copos de água por dia, esses eram pessoas que tinham muito mais chance de ter tanto doenças cardíacas como AVC e também o diabetes. Então, gente, olha como que a água faz toda a diferença na nossa saúde. Olha só que interessante tudo isso. Basta tomarmos mais água durante o dia, estaremos prevenindo a nossa saúde contra essas doenças. Entende, gente? E tem muitas pessoas que tomam muito pouca água durante o dia. Bastava tomar alguns copos de água a mais, você estaria prevenido de doenças, seus rins estariam funcionando melhor, sua pele estaria mais hidratada, você estaria com aparência mais jovial
as pessoas estariam com os cabelos mais hidratados, mais brilhosos, com as unhas mais saudáveis. Tudo por tomar mais água, com os órgãos funcionando melhor. Olha que interessante tudo isso, né? Aí alguém pode pensar, afinal, essa live é sobre espiritualidade, sobre extraterrestre ou é sobre saúde? Então, gente, esta live é uma live completa, tá? Aqui vocês vão ver de tudo, porque está ligado corpo, mente e espírito. Tudo está interligado. Temos que ter um equilíbrio físico, mental e espiritual. Uma pessoa equilibrada, ela entende que o tratamento ele tem que ser holístico. Tem que ser um tratamento completo do todo, do corpo todo, da mente e do espírito. Se a gente tratar só o corpo, a mente e o espírito fica para trás. Se a gente tratar só o espírito, o corpo e a mente fica para trás. Se a gente tratar só a mente, o espírito e o corpo fica para trás. Então precisamos tratar os três ao mesmo tempo. A água te dá mais saúde, faz o seu organismo funcionar melhor, faz o seu cérebro funcionar melhor. Gente, água é um nutriente e tão importante que previne enxaqueca. Olha que interessante, quantas pessoas sofrem de enxaqueca nesse mundo? Quantas pessoas sentem dor de cabeça e tomam remédio e parece que nunca cura. Resolve na hora só aquela dor, dá uma disfarçada, depois volta. Basta a pessoa tomar mais água no dia. Quem toma 2 copos de água, aumenta para 5. E vocês vão entender, vão sentir a diferença. Então, gente, muitas pessoas têm deficiência da vitamina O. Aí alguém que está ouvindo eu falar de vitamina O vai dizer assim, que vitamina é essa, Ezequiel? Você está inventando a vitamina nova? Nunca ouvi falar em vitamina O na minha vida. A vitamina O é o oxigênio. Muitas pessoas estão tomando águas ácidas que tem muito pouco oxigênio. As pessoas têm que aprender a tomar água alcalina que tem muito mais oxigênio. O oxigênio é importante para a nossa vida, é importante para o nosso cérebro funcionar. É importante porque respiramos. Respiramos o oxigênio, eliminamos gás carbônico. Então, o oxigênio é importante para o nosso organismo como um todo. Até as nossas próprias células do nosso corpo, elas respiram. Entende, gente? Então, quanto mais alcalina for a água, mais estaremos saudáveis, com o nosso organismo funcionando melhor. A Cida, ela escreveu, perguntou, e onde tem essa água? Olha, dificilmente vai encontrar essa água fácil aqui no Brasil. Então, hoje, existe tecnologia de água ionizada, onde existe filtros que eles fazem a água ter todo esse processo que eu estou falando aqui. Tem filtros de ozônio, tá? Água ionizada. Só para vocês terem ideia, o ozônio ele mata mais de 3.000 vezes mais bactérias
do que a água sanitária. E ajuda também a prevenir muitas doenças, o ozônio, e até ajuda a tratá-lo. Então, Cida, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado com águas engarrafadas também em plástico. As águas engarrafadas em plástico, o que acontece? Quando o sol ele bate no plástico, libera um hormônio, bisfenol A, que funciona no organismo humano como estrogênio, hormônio feminino. Por exemplo, o homem que ingere muito dessas águas de garrafa de plástico, vocês podem ver que por causa desse hormônio, ele começa a mudar a estrutura do próprio corpo. Muitos homens começam a ficar com a estrutura um pouco meio afeminado. Muitos homens começam a crescer o peito, né? O tórax fica ganhando uma forma meio feminina. Muitos homens começam a crescer os quadris. Por quê? Tudo por causa desse xeno-hormônio bisfenol A, que funciona como hormônio feminino dentro do corpo humano. Cida, existe sim filtros que tiram o flúor da água, tá? Então tem muito filtro bom por aí. Encontra na internet, em Mercado Livre, na Amazon. É lógico, né? Quanto mais tecnologia tiver no filtro, para deixar a água melhor vai ser mais caro, tá? Aquele filtro. Mas, se for ionizado, é muito bom. Então, gente, muito importante entendermos essas coisas da água. Então, as coisas mais importantes da água, eu falei aqui, vou falar para vocês novamente, para vocês entenderem. Então, Elisângela, o que acontece? Água de poço, eu não confio muito, porque queira que não queira, sempre cai sujeira ali, entendeu? Sempre vai cair sujeira. Então, gente, recapitulando. A tensão da água, a tensão superficial da água tem que ser baixa, para a água ser boa, tá? O pH da água tem que ser alcalino. Tem que estar acima de 7 o pH, para a água ser considerada alcalina e boa. A água tem que ser abundante em minerais, ela tem que ter vários minerais. O que são minerais? Magnésio, zinco, cobre, manganês e muitos outros. Tem muitos minerais, tá? A água tem que ser rica em minerais para ela ser considerada boa. A água tem que ter uma estrutura hexagonal, que é uma estrutura que ela é formada por 6 moléculas de água, aonde essas moléculas de água elas conseguem ter uma boa condutividade no nosso organismo. Então consegue hidratar muito melhor do que se ela tivesse uma outra estrutura molecular. E aí vem a pergunta: como encontrar isso? Aí eu digo, ou compra o filtro certo, que já faz todo esse processo que eu estou falando. É lógico que vai ser caro, né? Não vai achar filtro barato que tenha todas essas qualidades. Eu acredito que uma média de R$ 2.000, tá? Um filtro de água que faça tudo isso que eu estou dizendo. Então, Fabi, o filtro de barro, ele é muito eficiente para limpar a água, tá? Só que ele não faz tudo isso que eu estou falando aqui não, tá? Ele é bom para deixar a água limpa, para fazer a filtração. De todos os filtros simples que tem, de todos os filtros baratos,
O filtro de barro é considerado o melhor entre os mais baratos. Agora, não se compara com isso que eu estou dizendo. A Rosana escreveu assim: bem, isso é caro mesmo, Ezequiel. E eu vi aqui de um grupo que participa, é caro. Então, Rosana, é muito caro mesmo esses filtros, mas realmente são muito bons. Então, gente, essa live eu queria trazer para vocês esse assunto sobre a água, que é um assunto muito importante. Eu vou estar colocando essa live aqui lá no YouTube também. Depois eu vou estar colocando lá no grupo. Essa live aqui não vai demorar, eu vou estar encerrando já. Mas eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp essa live pelo YouTube. Aí, se vocês quiserem ver depois novamente para entender melhor, até para gravar melhor o que foi falado, aí vai ser bom. E até aqueles do grupo que não puderam estar aqui também na live vão poder estar assistindo também pelo YouTube. Então, esta é a live de hoje. Amanhã terá live novamente às 12h, tá? Essa live durou mais ou menos 40 minutos. Então todos vocês tenham uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Até as próximas lives e namastê a todos.